Nada é mais revolucionário do que acreditar em si mesmo. Esse poder que está dentro de nós, ele transforma a nossa vida e não vem de fora, ele vem de dentro. E quando você desperta esse poder interior, o impossível deixa de existir. Permita-se ser a sua própria chave de libertação. A dúvida, ela paralisa, mas a confiança em si, ela abre caminhos infinitos. Não espere que os outros validem a sua luz. Brilhe, porque é sua a essência. E ao confiarmos no nosso poder interior, a gente nunca caminha só com isso. Caminha com a criação. Com a criação. Boa noite a todos. Gratidão por estarem aqui comigo. Então é o seguinte, eu trouxe essa reflexão, né? Quando foi a última vez que você acreditou no poder que está dentro de você? Isso é uma pergunta, uma reflexão profunda. Quando foi a última vez que você acreditou no poder que está dentro de você? A última vez que eu acreditei no poder que está dentro de mim foi agora. E ao refletir sobre essa pergunta, a gente chega na conclusão de que todo instante em que nos conectamos com a nossa essência divina e reconhecemos nossa capacidade de criar, superar e transformar, reafirmamos esse poder. Ele está sempre presente, esperando apenas que nos lembremos dele e tenhamos fé em nós mesmos. E quando foi? Escreve aí nos comentários. Quando foi a última vez que vocês acreditaram no seu poder interior? No poder que está dentro de vocês? Acreditar no poder que habita dentro de nós é, antes de tudo, um ato de reconexão com a própria essência. Esse poder não é algo que adquirimos ao longo da vida. Ele está conosco desde o início. Uma chama divina que arde silenciosamente, esperando que nossos olhos se voltem para ela. Reconhecê-lo é muitas vezes o primeiro passo para entender quem realmente somos e o que viemos fazer nesse mundo. Há momentos em que nos desconectamos dessa força interior, seja pelas dores que enfrentamos, pelas dúvidas que nos assombram, ou pelas vozes externas que tentam nos convencer de que somos incapazes. Acabamos nos afastando do nosso centro. Mas o poder interior não desaparece. Ele permanece em silêncio, à espera de que escolhemos ouvir a sua voz sutil. Então, quando foi a última vez que você acreditou em si mesma? De verdade. Talvez tenha sido um instante de superação, quando, mesmo com medo, decidiu seguir em frente. Ou talvez tenha sido quando algo dentro de você sussurrou:
você pode, confie. Esse momento, embora breve, carrega um impacto profundo, porque nos lembra de que somos mais fortes do que imaginamos, mais capazes e mais conectados do que imaginamos realmente. Acredite no poder interior. Acredite no poder interior também é uma demonstração de fé. Quando a gente acredita nesse poder, nós também estamos desenvolvendo o ato de fé. Não uma fé no sentido externo, voltada para algo ou alguém, mas uma fé na centelha divina que carregamos. Isso é aceitar que dentro de nós existem respostas, forças e sabedorias que talvez ainda não compreendamos, mas que está lá, pronta para nos guiar. Essa fé, ela exige coragem, porque nos convida a olhar para dentro, confrontar nossos medos, nossas sombras e superar nossas próprias limitações. E além disso, acreditar nesse poder é reconhecer que somos co-criadores da nossa própria realidade. Eu vou ter que beber água. Cada pensamento, cada escolha, cada passo que damos é um movimento por essa força interior. Quando acessamos isso conscientemente, nos tornamos capazes de manifestar mudanças que antes pareciam impossíveis. E essas mudanças que pareciam impossíveis é como algo que nos prende ao passado, aos limites, ao medo. E se libertar de tudo isso é algo mágico que pode vir a acontecer conosco. Começamos a atrair circunstâncias, pessoas e oportunidades que ressoam com nossa verdade mais profunda. A partir do momento que a gente consiga manifestar a mudança. E esse poder, entretanto, não é apenas sobre realização externa. Ele é sobre transformação interna. É ele que nos permite perdoar, amar incondicionalmente, recomeçar depois de uma queda e encontrar luz, mesmo nos momentos mais escuros. Isso nos mostra, nos lembra que por mais desafiadores que sejam as circunstâncias, sempre temos algo dentro de nós que não pode ser destruído, a nossa essência divina. E por isso, ao refletir sobre a última vez que acreditamos no nosso poder interior, nós vamos permitir fazer dessa experiência um hábito. Não espere por momentos grandiosos ou crises para se reconectar. Faça disso uma prática diária. Ao acordar, lembre-se de que você carrega dentro de si mesmo o poder que move o universo, o seu universo. Ao enfrentar desafios, confie na sua força. Confie que essa força é maior do que qualquer obstáculo. E mostre para o seu obstáculo o tamanho da sua fé em Deus. E ao terminar o dia, celebre o simples fato de ser quem você é, porque isso, por si, já é um milagre.
E acreditar no poder dentro de nós é honrar a vida. É reconhecer que somos instrumentos da criação, carregando em nossa alma a capacidade de mudar o mundo ao nosso redor, começando pelo nosso próprio mundo interior. E é no momento em que fazemos isso, que acreditamos em nosso poder, isso torna tudo um poder em ação. Isso torna o poder em poder em ação. Acreditar no poder que habita dentro de nós é como reacender a chama que nunca se apaga, mas que muitas vezes é encoberta pelas sombras das nossas dúvidas, dos nossos medos, das nossas limitações. E essa jornada que eu proponho aqui para vocês, de autoconhecimento profundo, de fazer perguntas e conseguir trazer respostas verdadeiras, lá do fundo, lá quase chegando no petróleo. A gente consegue, com certeza. Essa jornada é profunda, íntima, onde nos permitimos olhar para um espelho da alma e enxergar algo além da superfície. Esse poder interno não é apenas uma força bruta ou uma capacidade de agir. Ele é um estado de consciência, um alinhamento com nossa essência divina e com o propósito que viemos manifestar nesta existência. Para muitos, essa conexão com o poder interior surge em momentos de crise, quando as circunstâncias externas não oferecem mais suporte e somos obrigados a buscar força dentro de nós mesmos. Mas o verdadeiro aprendizado está em perceber que esse poder não precisa ser acessado apenas no desespero. Ele está disponível a todo momento, aguardando que nos voltemos para dentro de nós mesmos com amor e confiança. Esse poder é a soma de tudo o que somos, nossa intuição, nossa resiliência, nossa capacidade de amar e de aprender. Ele é um reflexo da divindade que habita em nós, a mesma energia que sustenta o universo. E quando acreditamos nele, nos tornamos parte ativa desse fluxo, co-criando a realidade e manifestando o propósito divino em nossas vidas. Isso não é algo que é impossível. Conseguir enxergar esse reflexo de nós mesmos. A gente tem que enxergar o que somos, para que viemos, e entender. Acreditar nesse poder não é isento de desafios. Sempre haverá desafios. Foi para isso que nós viemos aqui na Terra, para aprender e superar desafios. Superar a nós mesmos. A sociedade, muitas vezes, ela nos ensina a buscar validações externas, a medir nosso valor pelo que os outros dizem ou pelo que conquistamos materialmente. E essa mentalidade, ela pode nos afastar da nossa essência, fazendo-nos esquecer que tudo o que precisamos já está dentro de nós. E essa reconexão com esse poder exige coragem para silenciar essas vozes externas e ouvir a sabedoria interior. Isso exige um mergulho no desconhecido,
na confiança de que, mesmo sem todas as respostas, somos capazes de trilhar nosso caminho. E há também o desafio da crença limitante, aquelas vozes interiores que dizem que não somos suficiente, que não merecemos, que não somos capazes. Essas crenças são como nuvens que obscurecem, a luz do nosso poder. Mas a boa notícia é que, assim como as nuvens passam, essas crenças também podem ser dissolvidas com ressignificação. Quando escolhemos acreditar em nosso poder, começamos a questionar essas limitações e desafiá-las, substituí-las por verdades mais elevadas. Acreditar no poder interior também nos conecta com algo maior do que nós mesmos. É entender que somos parte de um todo. E essa percepção nos traz humildade e responsabilidade. Humildade para reconhecer que não precisamos carregar tudo sozinhos e que podemos nos abrir para receber ajuda, orientação e apoio. E responsabilidade para usar esse poder de forma consciente, criando harmonia ao invés de caos, servindo ao invés de dominar. E a beleza de acreditar no nosso poder é que isso nos transforma de dentro para fora. Isso é um chamado. O que eu estou fazendo aqui é um chamado à reflexão. Quando confiamos em quem somos, nos tornamos mais compassivos, mais confiantes, mais inspirados. E essa confiança em nós mesmos não é arrogância, é uma serenidade que vem da certeza de que, independentemente do que aconteça, somos suficientes. Não importa quantas vezes a vida nos desafia, há dentro de nós um espaço intocado, um núcleo de luz e força que nada pode destruir. E acreditar no poder interior é um ato de amor próprio, é dizer a si mesma: eu confio em mim, na minha jornada, na minha capacidade de superar, de aprender e de crescer. Isso fica como lembrete constante de que somos a manifestação do divino na Terra, dotados de tudo o que precisamos para cumprir o nosso propósito. E quando vivemos com esta consciência, não apenas acreditamos no nosso poder, mas tornamos exemplos vivos dele, irradiando luz para o mundo. Acreditar no poder que está dentro de nós pode ser entendido como uma jornada de autoconhecimento, de empoderamento espiritual, emocional e mental. E essa jornada, ela pode ser dividida em etapas. Cada uma representa um aspecto essencial desse processo. Então, pode ter o despertar, que é reconhecendo a centelha divina. Ao despertar, a gente entra num momento de nossa vida em que você se dá conta de que possui um poder interior. E é nesse início da jornada, quando você começa a perceber que sua essência carrega a mesma energia criadora que movimenta o universo. E falando profundamente, muitas vezes o despertar acontece em momentos de crise ou de profunda introspecção.
quando somos forçados a olhar para dentro. E isso é como um chamado da alma, uma lembrança sutil de que somos mais do que nossas circunstâncias. Esse despertar, ele pode surgir de diversas formas. Uma experiência espiritual, uma sensação de propósito ou até mesmo um simples momento em silêncio, em que nós sentimos a vastidão do nosso ser. Aí uma pergunta, uma reflexão. Pergunte-se: o que em mim é eterno, imutável, mesmo diante dos desafios? Isso poderia ficar de lição de casa. Eu tô olhando para lá porque eu tô escutando um barulhinho na minha varanda que pode ser que seja um besorrinho. E eu tenho medo de besorrinho. E tá fazendo barulhinho, sabe? Tô com medinho. Então pergunte-se, o que em mim é eterno, é imutável, mesmo diante dos desafios. Então, a outra fase é a introspecção, explorando o interior. E essa definição, né? Vamos dar uma definição para isso. Essa etapa, ela envolve um mergulho profundo no autoconhecimento. É um momento de explorar crenças, emoções, memórias que podem estar obscurecendo o seu poder interior. E qual é a profundidade disso? Aqui nós podemos começar a identificar as barreiras que impedem o acesso ao poder, ao nosso poder. Crenças limitantes, medos, dúvidas e muitas vezes criam uma camada de resistência em torno da nossa essência. Então essa introspecção, ela exige coragem para enfrentar essas sombras e amor para acolhê-las, ressignificá-las. É como limpar um espelho para enxergar sua verdadeira imagem. Ferramentas como meditação, escrita reflexiva, terapia ou as práticas espirituais podem ajudar nesse processo. Aí, vamos nos perguntar, pergunte-se: quais histórias eu estou contando de mim mesma que não servem mais ao meu crescimento? Então, eu vou repetir a pergunta. Fica de lição de casa, tá, gente? Para reflexão profunda. Isso aqui é uma ajuda, uma análise, né? Uma análise não, uma ajuda para que vocês se analisem, tá? Quais histórias estou contando a mim mesma que não servem mais ao meu crescimento? A cura, liberando o que não serve. Este é o momento, essa é a terceira etapa. Esse momento é de libertar-se das feridas emocionais e das energias que bloqueiam o fluxo do poder interior. Esta cura é um evento único, é um individual único, genuíno, para cada alma, para cada ser. É um processo contínuo, envolve perdoar a si mesmo e aos outros, libertar-se de padrões autodestrutivos e reconectar-se com a sua energia e a energia do amor. Essa etapa ela requer paciência, pois muitas vezes o poder interior é obscurecido por traumas, mágoas acumuladas. E a cura, ela pode ser catalisada por práticas como o perdão, a gratidão, a oração ou o trabalho energético. Aí, uma reflexão. Pergunte-se:
O que ainda carrego que não me pertence mais? Isso acontece, viu? Da gente carregar coisas que não nos pertencem ou que não nos pertence mais. Então, quem tem que se questionar somos nós. E é só a partir do questionamento que a gente consegue chegar num consenso do que é e do que não é. A reintegração, a quarta parte, alinhando-se com a sua essência. Após o processo de cura, você começa a se alinhar com a sua verdadeira essência, percebendo como é ser íntegro e conectar-se ao seu poder interior. Nesta etapa, não é apenas reconhecer, mas sentir o poder que habita dentro de nós. É um momento de reconexão com a intuição, com seus valores e com seu propósito. As decisões, elas começam a ser tomadas com mais clareza, baseadas em suas verdades interiores e não em influências externas. Alguém me disse, vou copiar. Não, é aquilo que vem dentro de nós. A reintegração é como voltar para casa, é lembrar quem você sempre foi. Aí uma reflexão e uma pergunta. Estou vivendo de acordo com a minha verdade mais profunda? Questione-se, gente. Quinta parte, a manifestação, colocando o poder em ação. Acreditar no seu poder não é apenas sobre senti-lo, é também sobre usá-lo para transformar sua vida e a vida ao seu redor. O poder interior se manifesta em ações alinhadas com a sua essência. Nessa etapa, você percebe que pode criar sua realidade, influenciar positivamente outras pessoas e realizar seus sonhos. Esse poder da manifestação se traduz em coragem para seguir seus objetivos, resiliência diante dos desafios e inspiração para servir ao mundo com suas habilidades únicas, porque somos únicos. Aí eu pergunto, é uma reflexão profunda. Como posso usar meu poder interior para contribuir com o mundo ao meu redor? Eu estou tentando aqui contribuir. E sexta e última parte, desse processo, a consciência plena, vivendo no fluxo do poder. Essa é a etapa final, onde acreditar no seu poder interior torna-se um estado natural do ser. Nesta etapa, você vive em harmonia consigo mesmo e com o universo. Reconhece que o poder interno não é algo separado, mas uma expressão da energia divina presente em tudo. Aqui não há mais dúvidas ou medos que dominem. A confiança, serenidade e gratidão. É um processo longo, sim, mas totalmente possível. Pergunte-se: como posso manter essa conexão com o meu poder em todos os momentos da minha vida? Então, conclusão a tudo isso. A jornada de acreditar no poder que está dentro de você não é linear.
ela é cíclica e dinâmica. E cada etapa pode se repetir em diferentes momentos das nossas vidas, trazendo novas camadas de aprendizado e crescimento. E aí, no entanto, cada passo nessa jornada profunda traz a conexão com nós mesmos, fortalecendo a nossa capacidade de viver de forma plena, autêntica e alinhada ao nosso propósito. O que está fazendo? Então, esse poder que nós carregamos não é uma força externa que precisa ser conquistada. Ele é quem você é e acredita nele com honra, para que a essência de nossa vida seja um reflexo da divindade. Confiar neste poder que habita dentro de nós é mais do que acreditar, é entregar-se à sua verdade com fé inabalável. É deixar de lado as dúvidas que ecoam na mente e abraçar a certeza que pulsa no coração. Esse poder é a força vital que se move, a intuição que te guia, a resiliência que te sustenta e a luz que nunca se apaga, mesmo nos momentos de escuridão. Confiar nesse poder é um ato de coragem. Muitas vezes somos desafiados a acreditar no que não vemos, a sentir o que ainda não se manifestou. Mas confiar significa caminhar com certeza de que dentro de nós já temos tudo o que precisamos. E acreditar que as respostas, a força e a sabedoria não vêm de fora, mas do espaço sagrado dentro de nós. Essa confiança é construída na prática diária. Cada vez que você escolhe seguir sua intuição, está fortalecendo um vínculo com o seu poder. E cada vez que enfrentamos os nossos medos e seguimos em frente, nós estamos reafirmando a nossa capacidade. Confiar neste poder não é ignorar as dificuldades, mas olhar para elas como oportunidades de crescimento, sabendo que dentro de nós há força suficiente para superá-las. Confiar nesse poder é se permitir florescer, é parar de resistir às mudanças e abraçá-las como parte do nosso caminho. E quando a gente confia de verdade nesse poder que está dentro de nós, o impossível começa a parecer alcançável. As barreiras deixam de ser muros intransponíveis e se tornam degraus para algo maior. É como abrir um canal direto com o universo, onde sua energia interna é a força cósmica, trabalhando juntas, criando sincronicidade, oportunidade e milagres. Agora vamos fazer um decreto de confiança no poder interior. Então vamos lá, diga o vosso nome. Diga o vosso nome, eu sou Luciana e decreto, em nome da minha existência divina, que eu reconheço e confio no poder infinito que habita dentro de mim. Minha alma é uma centelha do Criador
e eu honro a luz que irradia no meu interior. Eu digo o vosso nome. Eu sou Luciana. Eu decreto que sou forte, capaz e resiliente. Minha mente está alinhada com minha essência mais elevada. E minha intuição me guia com clareza e sabedoria. Eu digo o vosso nome. Eu sou Luciana. Eu confio plenamente nas escolhas que faço, pois elas nascem de um lugar de equilíbrio e verdade, o meu eu interior. Eu digo o vosso nome. Eu sou Luciana, merecedora de todas as bênçãos que o universo tem a me oferecer. E recebo com gratidão e fé. Eu digo o vosso nome. Eu sou Luciana. Decreto que minha confiança cresce a cada respiração. Eu liberto todas as dúvidas e medos que bloqueiam o meu caminho e abraço minha força interior com coragem e determinação. Eu digo o vosso nome. Eu sou a manifestação viva do poder divino e confio plenamente no fluxo da vida. Assim é, assim será por toda a eternidade. Amém. Amém, amém, amém. Então, um lembrete. Não deixe que a opinião alheia ou as circunstâncias da vida ofusquem o poder que pulsa em você. Esse poder é a manifestação divina da sua essência. Uma força que atravessa desafios, dúvidas e julgamentos. E não é frágil, não é passageiro. Ele é eterno e inabalável, enraizado na sabedoria e no amor que forma quem você é, seu eu interior. Lembre-se que a dúvida, ela tenta impor um reflexo de inseguranças que são lançadas para nós. E as palavras negativas, as energias negativas não têm poder sobre nós, a menos que você escolha aceitá-las. Se alguém vier dar uma opinião, um palpite, sei lá, não aceite. Não entenda isso como verdade sua. Cada um fala o que quer. Cada um fala o que quer. E em vez disso, escolha rejeitar o que não ressoa com a sua verdade e fortaleça ainda mais a sua fé em seu interior. Proteja a sua energia. Seja cuidadoso com as influências que você permite em sua vida, seja de um familiar. Questione se aquilo é para você. Cerque-se de pessoas que elevam, inspirem e acreditem em você. Lembre-se de que o ambiente ao seu redor pode ser tanto um suporte quanto uma distração. Escolhas sábias. Faça escolhas sabiamente. E veja o que alimenta o seu espírito. Cultive a fé diariamente. A fé move montanhas. Mas não uma fé cega. Eu não falo em fé cega. Eu não creio em fé cega. Por mais que eu seja religiosa, esotérica, mística, ecumênica, estudo religiões, estudo a vida dos santos. Vocês podem ver aí nas minhas mídias que eu vou muito em igreja. Eu adoro falar sobre a vida dos santos. Por quê? Porque foram pessoas
que morreram pela fé. Elas se dedicaram a estudar, a passar a palavra e a acreditar, a sentir, a viver aquilo que elas estão passando. Aquilo para frente, né? O que eu digo passando para frente, não passando de passar uma dificuldade ou um agrúrio ou coisa parecida. E eu gosto muito disso. Eu estudo a vida dos santos. E então eu ponho santo do dia, mas não só de santo. Pode ser um orixá, pode ser uma divindade, o que bater no meu coração no momento. Então, vamos indo. Cultive a fé diária. Esses momentos, eles são como alimento para o nosso espírito. Recarrega a nossa energia e renova a confiança em quem realmente somos. Acreditar em si mesmo, mesmo quando todo mundo desacredita. O mundo, ele pode questionar, ele pode tentar abalar, mas sua força interior é uma âncora. Ela que te lembra que cada passo que você vai dar nessa jornada, ele foi feito de superação, de crescimento, para que a gente brilhe. Quando ouvir palavras de desânimo, transforme-as em motivação. Use essas vozes para reforçar seu compromisso com seu próprio poder. Porque às vezes as pessoas, elas são tão amargas, são tão carentes, de que elas despejam em cima da gente tudo aquilo que elas são. E às vezes fazem a gente acreditar que nós somos aquilo, ou aquela circunstância, ou que nós somos culpados, ou sei lá, né, que momento que todo mundo aí está vivendo. Não deixe que isso aconteça. Faça filtros daquilo que te falam. Não pega para si. Solta. Por quê? Porque a opinião é daquela pessoa. Por mais amada que a pessoa seja, por mais querida, filhos, esposo, esposa, pais, parentes, reflitam sobre isso. Nada pode te deter, nada pode te apagar. Por quê? Porque nós somos filhos da luz. A luz não se curva diante das trevas. Ela resplandece, se expande e ilumina até os cantos mais sombrios. Confie nesse processo de autoconhecimento e de cura interior. Confie no seu poder e nunca permita que algo ou alguém te faça duvidar da grandeza que vive em você. Você é uma força inabalável. Continue caminhando, firme e confiante. Mas quando eu falo dessa confiança, não é arrogância. Você não é melhor que ninguém, nem eu sou melhor que ninguém. Cada um tem o seu valor. Então busque o seu valor dentro de você. Porque o que está reservado para nós é muito maior do que qualquer dúvida que tentam lançar sobre o nosso caminho. Nós nascemos para vencer. A vitória começa dentro de nós mesmos. Não permita que o desânimo, vindo de fora ou de dentro mesmo, silencie o poder que vibra no seu ser. Reconheça a sua essência divina
Dentro de você existe uma força que foi moldada pela sabedoria do universo. Não se distraia. E isso não conhece limites, mesmo nas adversidades. Às vezes passamos por coisas que a gente pergunta: ai, por que Deus? Por que estamos passando por isso? A gente culpa Deus, a gente culpa circunstâncias, a gente culpa pessoas. Só que aquilo tem que ser daquele jeito. Não cai uma folha da árvore se não tiver que cair. Ela tem um propósito. E mesmo, às vezes, um mal. Eu acredito no mal que vem para o bem. Eu acredito nisso. Às vezes a situação tá cabulosa. Mas só que eu olho para aquilo e pergunto para o universo, pergunto para Deus. Por quê, Pai? Por quê? Qual é a lição do dia? O que eu tenho que aprender com isso? Pergunta que você vai achar as respostas. A resposta vem. A resposta vem. Então, não se limite à opinião alheia, não se limite às circunstâncias adversas. Quando você se alinha realmente à sua verdade, você percebe os obstáculos, você percebe o como fazer para ultrapassar esse obstáculo. A vida não é um morango, certo? Ela tem às vezes espinhos, caminhos tortuosos, mas isso não é castigo. Isso não é, Deus não pensou em mim. Não é isso. É porque tem que ser daquela forma e no tempo de Deus. Nada acontece antes e nem depois. É no tempo que tem que ser. É no tempo que tem que ser. Não existe pressa. Na natureza tem pressa. O homem é apressado, mas a natureza não tem pressa. Quando a nossa alma ela se alinha a essa verdade, nós vamos perceber que nenhum obstáculo é insuperável e que nada externo pode ser mais poderoso do que vem de nós mesmos. Rejeite a negatividade, cultive a resiliência, afaste o desânimo, a sombra e vamos afirmar uma verdade. Diga a si mesmo todos os dias: eu sou dono, dona do meu destino. Eu confio plenamente no poder que há em mim, na minha luz. Essa luz ela é mais forte do que qualquer sombra e minha força é maior do que qualquer dúvida. Reafirme isso com fé, com convicção. Fortaleça a sua energia. Cerque-se de fontes de luz, pessoas, lugares, experiências que têm influência positiva. Escolha com sabedoria, com atenção. Busque quem te encoraje, quem celebra sua vitória e quem lembra do teu valor. E acima de tudo, seja você mesma uma fonte de luz. Seja você a sua maior motivação. Para que sua energia inspire, fortaleça você e os outros. Confie no seu propósito. Nada pode apagar a sua força, nem desânimo. Você tem que lembrar que você é o reflexo do Criador. Não importa o que aconteça, se mantenha firme, firme na certeza de quem você é.
Sua luz é única, sua jornada é valiosa e seu poder inquestionável. Avance com fé, pois o universo caminha ao seu lado e ninguém pode parar alguém que está com aliança com Deus e com o propósito da alma. O porquê que eu trouxe isso hoje? Em algum nível profundo da alma, essa busca, ela reafirma e fortalece a confiança no seu poder interior, que já reside em você. E muitas vezes a vida nos apresenta desafios e momentos de dúvida. E é nesse período que somos chamados a nos reconectar com a força e com a luz que está dentro de nós. Então, esta jornada de autoconhecimento, ela é contínua. Há momentos em que somos levados a lembrar quem somos verdadeiramente, a fim de que possamos avançar com mais confiança, com mais clareza, ao trazer esse tema aqui à tona. Eu estava pensando no sentido de lembrar o valor de cada um de nós, a nossa grandeza, a nossa capacidade inabalável de superar qualquer obstáculo. O fato de estarmos refletindo sobre isso agora é um sinal de que seu espírito ele está pronto para dar um novo passo, de afirmar ainda mais a sua autenticidade e em seu poder de transformação. Então, em momentos como esse, o universo nos guia para o reconhecermos nossa força interior. O que trouxe, esse assunto que eu trouxe hoje aqui, é um chamado para lembrar a sua verdadeira essência, o seu propósito divino, e para caminhar com fé inabalável no poder de Deus e no poder de que está dentro de você. Trazer temas polêmicos e desafiadores para nós, para vocês, é uma poderosa ferramenta de crescimento e evolução, tanto para vocês como para mim também. E ao abordar questões que desafiam as crenças limitantes e estimulam a reflexão, eu estou aqui proporcionando um ambiente onde o pensamento crítico e o entendimento profundo e a expansão da consciência, ela vai vir à tona, ela vai florescer. E esta prática, ela não é apenas incentivadora a pensar fora da caixa, mas também fortalecer o hábito de questionar, entender e buscar a verdade por detrás da aparência. Isto, por vezes, ajuda na construção de uma mentalidade mais aberta e madura, essencial para o autoconhecimento e para o despertar espiritual. Então, cada tema desafiador que eu vou trazer aqui, ele tem o potencial de abrir novas portas de compreensão e, ao mesmo tempo, promover a transformação interna, tanto a de vocês quanto a minha. Então, quando eu ofereço um tópico que desafia o interior de cada um de vocês a pensar, eu também estou estimulando a prática do discernimento,
a habilidade de distinguir o que é verdadeiramente relevante e valioso para o seu crescimento pessoal e espiritual. Então fica aqui um convite para esse questionamento. E questione suas crenças, explore diferentes perspectivas e, ao final, fortaleçam sua própria conexão com a verdade interior. Esse tipo de reflexão vai incentivar a todos nós a questionar as nossas próprias escolhas e buscar um entendimento mais profundo sobre as influências externas em nossas vidas. Ao mesmo tempo em que reforçar a importância da confiança em nós mesmos. Ao criar esse tipo de conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês, não está apenas dando voz a questões importantes, mas também capacitando todos nós à prática do pensamento crítico, a expandir os nossos horizontes, tirar a régua, mudar a régua do nosso olhar. Isso pode ser uma ferramenta poderosa de construção, de consciência evoluída. Então, gente, é isso que eu trouxe para vocês aqui e agora. Hoje, vamos nos permitir transformar pelo amor, pela inspiração, pela totalidade da existência. Quando você aceita realmente quem você é, você ativa uma força imensurável. Não há mais resistência, não há mais limitação. Cada parte de nós mesmos, com todos os nossos talentos, desafios e virtudes, faz parte de um todo. E às vezes, isso nos conecta com a verdade universal. O poder de transformar as nossas vidas está dentro de nós. Permita-se manifestar o propósito divino que há em vocês. Permitam-se ser a sua maior força de vontade e poder. Dentro de vocês existe um oceano infinito de força que está esperando para ser acessado. Ele é seu direito e está disponível a cada momento. E ao confiar neste poder, ao usá-lo com sabedoria e amor, nós podemos transformar não apenas a nossa vida, mas o mundo ao nosso redor. Permita-se acessar esse poder agora e deixar que ele guie para uma vida de verdadeira grandeza. Nós temos a chave. Então agora abra as portas. Abra a porta. Permita-se a leveza do ser. Permita-se a abundância ilimitada. Permita-se reconectar-se com sua criança interior. Permita-se fazer escolhas conscientes. Permita-se a prática do desapego. Permita-se ser respectivo ao amor universal. Permitam-se ser seres plenos e completos.
A verdadeira felicidade não é algo que você alcança em um futuro distante, mas sim é uma escolha diária, um estado de ser. Permita-se ser o reflexo da luz divina. Dentro de nós existe essa luz infinita, que reflete a divindade que habita em cada um de nós. Traga essa positividade e tente espalhar isso ao seu redor. Permita-se ser apenas isso. Ser é a mais pura forma de existir. Não há necessidade de buscar mais, de se esforçar-se mais, de ser mais. Apenas seja. Permita-se existir plenamente no aqui e no agora, sem preocupações com o passado ou com o futuro. E quando você permite ser, você se conecta com o fluxo da vida e com a verdade de quem você é realmente. Permita-se viver no presente, pois o presente é tudo o que nós temos. Permita-se. E reflita. Permita-se refletir. Você já parou para pensar que dentro de você existe uma força capaz de transformar qualquer realidade? Então, foi isso que eu trouxe a vocês hoje. Eu quero convidar vocês a despertar esse poder, a confiar em quem você é e no que você carrega. Não deixe nada e ninguém te fazer duvidar da sua luz. E vamos juntos ativar essa força motriz interior e transformar a maneira como pensamos, sentimos e vivemos. Esse poder que transforma nossa vida não vem de fora, lembre-se disso. Vem de dentro de nós mesmos. E nada é mais revolucionário do que acreditar em si. Não existe nada mais revolucionário do que acreditarmos em nós mesmos. E assim, ao final dessa reflexão, eu deixo em seu coração um lembrete eterno. Não existe nada mais sagrado, mais belo e mais revolucionário do que acreditar em si mesmo. Quando você confia no poder que vibra dentro da sua alma, o mundo inteiro se curva diante da sua luz. Vamos fazer um mantra de encerramento. Mantre comigo. Eu digo o vosso nome. Eu sou Luciana, sou a força. Eu sou a luz. Eu sou a revolução que transforma a minha própria vida. Eu sou Luciana, digo o vosso nome. Eu sou a força, eu sou a luz, eu sou a revolução que transforma a minha própria vida. Assim é e assim está feito. Fiquem com Deus. Obrigado pelos corações, pelas luzinhas, por tudo e por vocês estarem aqui. Gratidão na alma. Beijos. Boa noite.